porque é que na altura se considerou necessária esta bomba. Uhum. Portanto, essa é a questão central, porque ela... Chamado contexto. Exatamente, porque as decisões são tomadas com aquilo que é conhecido na altura e não com aquilo que nós conhecemos a posteriori. E, portanto, desse ponto de vista, hoje é muito fácil dizer que nunca devia ter acontecido. Na altura, foi uma decisão que eu diria unânime, praticamente unânime. Houve alguns cientistas que, depois de verem a primeira explosão experimental no deserto do Nevada, ficaram com dúvidas, mas não tinham expressão, não houve nenhuma. Só verdadeiramente depois da segunda explosão é que se percebeu o grau de dimensão daquele tipo de arma, porque de facto era uma coisa completamente nova, não se tinha ideia do que é que pudesse acontecer, não se tinha ideia a tal ponto que em Tóquio, no governo japonês, depois da explosão em Hiroshima, há uma comunicação rádio do presidente Truman a dizer: lançámos a primeira bomba atómica, é uma bomba de tipo novo, ganhámos a corrida aos alemães, portanto conseguimos a bomba antes deles, como é óbvio, a guerra com os alemães até já tinha acabado nessa altura, e portanto esperamos assim terminar rapidamente a guerra com o Japão. E o governo em Tóquio não tem logo, tem outras explicações. Portanto, nem todos acreditam que é uma arma, quer dizer, percebem que pode haver ali uma arma nova, mas não pensam que inclusivamente pode ser uma arma de magnésio, incendiária, de tipo novo, que criasse uma nuvem sobre a cidade e que causasse essa destruição. Portanto, é algo muito, muito novo, de facto, mas é preciso perceber o mundo em que estávamos e o que se passava, e não vir com efabulações como alguns vieram posteriormente, no quadro da Guerra Fria, que a bomba não foi lançada para acabar com a guerra, mas para evitar, para dar um sinal a Stalin e à União Soviética, o que é bastante contrário àquilo que realmente aconteceu. Não quer dizer que não houvesse no pensamento que dissesse o melhor é isto ficar claro desde já, mas a verdade é que, vamos lá ver o que é que se passa naqueles dias. Nós estamos, a Alemanha rendeu-se, já depois da morte de Hitler. Foi preciso que Hitler se suicidasse no bunker com os tanques, naquele caso soviéticos, já dentro de Berlim. Em maio de 45. Em maio de 45, portanto, muito pouco tempo antes. Tinha decorrido no final de julho, portanto, é o quadro em que esta decisão é tomada. No final de julho, uma conferência nos arredores de Berlim, em Potsdam. Potsdam era uma espécie de Versailles de Berlim, não é? Portanto, o sítio onde ficavam os palácios. Ainda hoje é um sítio muito bonito, vale a pena visitar. Estava a decorrer em Potsdam uma conferência dos três grandes. Aliás, uma conferência notável a vários pontos, porque durante a conferência o líder do Reino Unido muda. Portanto, entrou Churchill e saiu Clement Attlee, portanto o líder dos trabalhistas, porque no meio disto foi conhecido o resultado das eleições no Reino Unido, ao ponto, isto é uma coisa extraordinária, porque ao ponto de Churchill tinha ido para Potsdam com a filha, vem a Londres para... a eleição tinha sido 3 semanas antes, mas por causa do voto dos soldados espalhados pelo mundo, as urnas só foram abertas 3 semanas depois. O resultado é tão surpreendente para Churchill que a filha tinha deixado a roupa toda em Potsdam. Depois teve que ser... e Stalin achou, esta gente é louca, quer dizer, a democracia é uma coisa mesmo, não faz sentido nenhum. Pronto, para ele aquilo não fazia nenhum sentido. Bem, mas independentemente disto, tinha havido Potsdam, e em Potsdam há um momento em que Truman, que era... Potsdam, só para situar aqui os nossos ouvintes, é 17 de julho a 2 de agosto. 2 de agosto, portanto, o lançamento da bomba é a 6. É portanto, 6. Estamos ali a uma semana... Aqui. Mas durante esta conferência que é lançada a primeira bomba experimental, portanto, a Trinity, a Operação Trinity, no deserto, em que os cientistas do projeto Manhattan verificam que funciona e que de facto tem uma potência gigante.
Essa informação é enviada para Truman. Truman é o novo presidente dos Estados Unidos. Roosevelt tinha acabado de morrer também. Também aqui há tudo isto é muito extraordinário, não é? Portanto, Truman era o presidente inesperado, o presidente de quem ninguém esperava nada. Ele era visto como um campónio, não é? Ninguém tinha até percebido porque é que Roosevelt o tinha substituído. Devo dizer, ainda bem que Roosevelt substituiu o seu anterior vice-presidente, porque provavelmente a Guerra Fria e a resistência ao comunismo teria sido outra coisa. O seu anterior vice-presidente era bastante... quer dizer, era pelo menos pouco firme relativamente àquilo que eram as ambições soviéticas, no mínimo, para não dizer mais do que isso, e Roosevelt provavelmente percebeu isso e trocou por Truman. Além disso, Truman nem um curso superior tinha, portanto era alguém que vinha, era um comercial, costuma dizer, um vendedor, mas que tinha poder dentro do Partido Democrata e, portanto, votos, no fundo, e depois é uma grande surpresa, é um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, mas ele próprio não sabia sequer do projeto Manhattan, quando só sabe que depois de Roosevelt morrer. Só depois de Roosevelt morrer e ele chegar à Casa Branca... Era um programa secreto, não é? Completamente secreto. Foi o maior programa militar da história, porventura, enfim, pelo menos da história do século XX, em termos de investimento e de pessoas mobilizadas e de ciência mobilizada, mas completamente secreto. E, portanto, completamente secreto jogava Truman, porque Stalin sabia dele. Stalin tinha espiões dentro do projeto e, portanto, quando Truman se dirige a Stalin para lhe dizer: temos uma arma nova que vai permitir acabar a guerra do Japão, fica surpreendido porque Stalin não parece ficar... Tem uma reação estranha para ele, não é? Portanto, na verdade ele já sabia que... Já tinha sido informado pelos seus espiões de que a arma tinha explodido e tinha sido um sucesso. Portanto, é neste quadro que as coisas estão a acontecer. Num quadro também em que a guerra prossegue de uma forma extraordinariamente violenta, mas imensamente violenta, no Pacífico. Portanto, e violenta sob todos os pontos de vista. E nós temos de ter isso bem presente. Primeiro, as últimas batalhas de conquista, quer dizer, o exército americano estava a avançar, portanto, avançar ilha a ilha, portanto, tinha havido batalhas sanguinárias, e a última delas, em Okinawa, portanto, que era já uma ilha com alguma dimensão, tinha sido absolutamente devastadora, quer dizer, tinham sido centenas de milhares de mortos para uma ilha relativamente pequena, com sinais, quer dizer, provavelmente porventura muitos dos ouvintes viram o filme, aqueles dois filmes do Clint Eastwood sobre Iwo Jima. Iwo Jima foi a última ilha grande, média, digamos assim, a ser conquistada antes de Okinawa. E percebeu-se como é que nesses filmes, sobretudo no filme que retrata o lado japonês, percebe-se como é que os japoneses combatiam. Em Okinawa, isso é levado a um ponto extremo, porque não é apenas o exército e os soldados que lá estão, é a população. E, aliás, em junho, é decretado no Japão, o governo japonês e também o imperador, decretam uma ordem, uma espécie de mobilização geral, no sentido de dizer todo o japonês é um soldado, e divulgam informação sobre como é que com foices, com tesouras, com o que fosse preciso, se devia combater. Não era combater, atenção, era matar americanos. Quer dizer, matar, mesmo que significasse sacrificar, morrer também. Portanto, matem o mais possível. Portanto, da forma que for possível. Portanto, porque eles vão nos invadir e é necessário que todos combatam. E isto cria, do lado dos americanos, aquela perspectiva de que não há civis do lado japonês. Do lado japonês são todos combatentes. Quer dizer, o que também era, digamos, mas é preciso ter... isso é expresso publicamente, não era secreto, não é algo que nós hoje sabemos porque descobrimos umas mensagens secretas, era o registro existente.
Depois há discussão sobre no planeamento da invasão do Japão e designadamente da planície de Tóquio, há discussões sobre o que é que vai acontecer, quantas vítimas vão acontecer. Numa altura em que do lado dos Estados Unidos e da opinião pública dos Estados Unidos, a pressão toda é acabar com isto o mais depressa possível. A guerra na Europa tinha sido dramática, já tinham morrido muita gente, não é? Portanto, nós hoje nós hoje que achamos que as guerras são quase ascéticas. Eu às vezes recomendo que vão ver o Soldado Ryan. Os primeiros 20 O resgate minutos, do Soldado Ryan. Basta ver os primeiros 20 minutos. São assustadores. Os primeiros 20 minutos é uma coisa que nós hoje não imaginamos que seja possível combater daquela forma. Sim. Mas era assim que se combatia. Quer dizer, os primeiros 20 minutos, que é o desembarque, penso que em Omaha Beach, na Omaha, na Normandia, em que os soldados baixavam aquela parte da frente dos barcos, não é? Das lanchas de desembarque. Portaló. O Portaló. E morriam. Eles morriam. Pronto, eles morriam. Eram dizimados pelos tiros de metralhadora, pelas bombas, pelas minas. Pronto, mas não me deixavam de avançar. Não deixavam de sair uns atrás dos outros. Portanto, era um mundo diferente, literalmente, daquele que temos hoje. Bem, a tática, digamos, aquilo que tinha sido definido pelos americanos relativamente ao Japão era tentar evitar o mais possível a necessidade de repetir numa escala inimaginável o que se tinha passado na Normandia e em todo o avanço em direção a Berlim, com um inimigo que combatia de uma forma muito mais, digamos, extrema do que os alemães. Os alemães obedeciam a ordens até ao fim. Mas aqui era mais do que isso. Por exemplo, em Okinawa, todos os oficiais que não morrem em combate cometem harakiri, exceto de um, que é aquilo que fica para contar. E assim é escolhido para isso, não é? Portanto, todos. Portanto, isto é uma maneira, isto não é, quer dizer, já não falo dos kamikaze, porque a história dos kamikaze, muitos jovens que fizeram aquilo, que eles eram jovens e muitos jovens faziam aquilo, não faziam aquilo no sentido que nós hoje daríamos voluntariamente, não é? Aquele era um ambiente em que eles não podiam dizer que não. É um pouco diferente. Mas aqui o harakiri é diferente. O harakiri é uma morte dolorosa, não é um suicídio simples, não é? Portanto, é este o ambiente. E depois já diz, as perspectivas é que haveria 200 mil baixas. Não, é 1 milhão de baixas. Não, é 4 milhões de baixas. Havia perspectivas para tudo aquilo que poderia representar passar daquela pequena ilha de Okinawa, onde os americanos tinham sofrido 80 mil baixas, para, portanto, 80 mil baixas, mortos, tinham sido 12.500, para as ilhas principais do Japão, que é um mundo, não é? Portanto, e como é que se acaba com isto? E já tinha começado antes. Com uma decisão, portanto, do general Curtis LeMay, que é o comandante da operação aérea, do ataque aéreo ao Japão, de fazer bombardeamentos às cidades, até porque nas cidades, desde que tivessem instalações militares. E praticamente todas tinham, porque a produção militar no Japão não era assim em grandes fábricas. Muita dela era disseminada disseminada. E esses ataques começam com bombas incendiárias. Pronto, porque era a forma mais eficaz de causar dano rapidamente. O mais famoso desses raids é o raid de 10 de março sobre Tóquio. É um raid que causa 100 mil mortos. 100 mil mortos, repara, é mais do que os mortos de Hiroshima imediatos, depois considerando aqueles que vão morrer a seguir é menos, mas é mais do que os mortos de Hiroshima imediatos. E é um assunto que foi durante muito tempo tema tabu, até no Japão. Não houve memoriais ao raid de Tóquio até muito recentemente no Japão, e é aquele que o imperador Hirohito pode ter tomou conhecimento, porque ele aí há fotografias dele a visitar as ruínas, portanto ele percebeu o que estava a acontecer, e isso estava a acontecer sucessivamente. Só no mês de
de agosto, portanto, nos dias anteriores a Hiroshima, há várias cidades japonesas que são atacadas e que, enfim, não tinham a dimensão de Hiroshima, mas onde o grau de destruição é idêntico ou superior em termos ao de Hiroshima, porque estamos a falar de cidades que eram sobretudo constituídas por casas de madeira e papel, daquelas que nós vemos nos filmes, Sim. e havia poucas construções de pedra ou de betão, muito poucas, e portanto, quando ardia tudo, não é? Portanto, é um grau de destruição, coisa. O grau de percepção de que era preciso chegar a pontos dificilmente imagináveis é que, nesta altura, há preparação de armas químicas para o caso do projeto de Manhattan não funcionar. Na Europa tinha-se evitado o uso de armas químicas. Os Estados Unidos, na altura, não estavam obrigados a nenhuma convenção internacional sobre o uso de armas químicas. Portanto, não tinham assinado a Convenção Internacional das Armas Químicas. Portanto, podiam, digamos, do ponto de vista jurídico, usá-las. No entanto, os comandantes supremos, nomeadamente o General Marshall, não deu ordem para que isso acontecesse na Europa e no Japão, apesar de lá estarem preparadas, não foram usadas e, portanto, é nestas circunstâncias que a cadeia de comando, e no topo da cadeia de comando está o secretário da Defesa, na altura era secretário da Guerra, porque agora chama-se secretário da Defesa, ou que antigamente eram secretário da Guerra, agora temos Ministérios da Defesa, antes tínhamos Ministérios da Guerra, pronto. O secretário da Guerra dos Estados Unidos decide que tem que avançar. Tem que avançar, e isso é uma questão que nunca verdadeiramente foi posta em causa nos Estados Unidos. Repara, Bill Clinton, não estou a falar nem de um presidente, nem de Reagan, nem de Bush, nem de Trump, nada disso. Estou a falar de Bill Clinton, em abril de 95, portanto, na altura em que fez 40 anos, pela passagem do 40º aniversário, enfim, pouco tempo antes, cada vez que há um aniversário redondo como este, fala-se muito de Hiroshima, disse: os Estados Unidos não devem nenhuma desculpa ao Japão por terem lançado 2 bombas atómicas. Hoje só se fala de pedir desculpa. Pois. Ele assumiu muito claramente, isto foi há 40 anos, mas assumiu muito claramente que não devem nenhuma desculpa, porque era preciso acabar com a guerra. E é exatamente aquilo que escreveu na altura nos jornais o Henry Simpson, que é o secretário da Guerra, que diz: o meu objetivo era acabar com a guerra ao mínimo custo de vidas humanas para o exército que eu tinha ajudado a construir, que era de 13 milhões de homens. O exército americano chegou a 13 milhões de homens. Portanto, na Segunda Guerra Mundial. E havia a perspectiva de perder 1 milhão. Pronto. E o número de vítimas japonesas serem vários milhões. Vários milhões. Portanto, esta era a perspectiva que havia na altura, depois de Okinawa, depois dessas coisas todas. E agora, repara, no meio disto tudo, havia algo que nós hoje sabemos, mas que na altura não havia sinais de que pudesse estar a acontecer. Na altura em que há esta discussão, em que a decisão é tomada, e repara, a própria decisão a intervenção do presidente Truman na decisão é uma decisão, é relativamente à distância, porque o que é que acontece? Há uma escolha dos alvos possíveis, são escolhidas várias cidades, na lista inicial faz parte de Kyoto, portanto, Kyoto é a capital cultural do Japão, enfim, e a preocupação das chefias militares tem que ser uma cidade que não tenha ainda sido bombardeada, para que digamos, o Japão tenha a percepção clara do grau de destruição que esta arma pode causar. Portanto, e por isso a única intervenção da hierarquia política, e é feita precisamente pelo secretário da Defesa, não é? É Kyoto não. Ele tinha visitado Kyoto antes, 2 vezes, ao contrário do que diz a mitologia, que é referido naquele programa Oppenheimer, não foi durante a lua de mel, ele já era
diz que ele passou lá de lua de mel. Não, ele visitou mais tarde. Não há evidência que ele lá tinha estado na lua de mel. Oppenheimer é Nem cinema. nas suas memórias. Oppenheimer é o filme. Oppenheimer é o cientista. É o cientista do projeto de Manhattan. Portanto, é a única intervenção. Portanto, as outras listas, desde que se cumpram estes critérios, são alvos. Portanto, e os alvos, havia um critério muito objetivo, quer dizer, tinham que ter pelo menos 4 km de diâmetro. A cidade tinha que ser uma cidade grande, relativamente grande. A explosão tinha que causar dano efetivo. O alvo tinha que ser um local improvável, portanto, não ser muito para tornar a operação viável em termos militares. E, portanto, havia várias cidades escolhidas. Hiroshima era uma daquelas que estava escolhida. Naquele dia saem muitos aviões, levantam muitos aviões. Os radares japoneses identificam, mas os aviões eram nuvens. Não é? Os bombardeamentos clássicos eram nuvens de bombardeiros que iam, e, portanto, dirigem-se para vários locais no Japão. E há um avião isolado, não eram mas eram 3 aviões isolados que seguem em direção a Hiroshima, a quem não se dá importância porque não era assim que se bombardeava. A bomba é lançada com a ajuda de um paraquedas para dar tempo aos aviões saírem de cima do alvo, não é? Poderem se distanciar e explodem em altitude. Não acertou rigorosamente no sítio onde era suposto acertar, ficou 200 metros ao lado. E é devastador. Mas mesmo o grau de devastação não é perceptível logo nesse momento. Mesmo pelos americanos. Mesmo pelos... quer dizer, para os japoneses já referi, mas mesmo pelos americanos. Porquê? Porque tudo que a radiação vai provocar não se percebe logo. E metade das pessoas que morrem na sequência daquilo que morrem nos dias seguintes, nos meses seguintes. Portanto, há com os efeitos da radiação. O que é que também os americanos não sabiam? Não sabiam que, primeiro, era difícil perceber como é que funcionava a liderança japonesa, que tinha várias regras e vários mecanismos que não eram... Quer dizer, o imperador não mandava, no sentido executivo do termo. O imperador presidia, portanto, as decisões tinham que ter a sua chancela, mas antes tinha que haver reuniões onde teria que haver decisões por unanimidade ou quase unanimidade. E havia 2 partidos, claramente. Um partido da guerra e um partido da guerra e um partido da paz. E depois havia ainda outro problema em cima disto, que era o significado das palavras. Portanto, a tradução das palavras nem sempre é óbvia. E durante vários dias a liderança japonesa discute o significado da Declaração de Potsdam. Portanto, a Declaração de Potsdam é uma reafirmação do ultimato de rendição incondicional e o debate é se é possível acabar a guerra sem nós aceitarmos aquilo que achamos que é inaceitável, que é a rendição incondicional. E depois vai evoluindo e tal, vai evoluindo, o Partido da Paz, digamos assim, vai percebendo que há coisas que não podem deixar de ser aceitas, julgamentos dos criminosos de guerra, a ocupação do Japão, portanto, um período de transição, uma série de coisas, mas há uma coisa que eles querem preservar e que não corresponde exatamente à rendição incondicional, que é a instituição imperial. E é no momento em que eles percebem que isso é possível salvar a instituição imperial, ainda se discute no fim até que ponto é que o imperador fica ou não subordinado ao general MacArthur, que depois vai ser o homem que vai liderar a reconstrução do Japão. Ainda se discute um bocadinho o significado disso, há aqui várias palavras que andam aqui no meio, e isso acaba por atrasar, por assim dizer, isso e um outro fator, que é o Partido da Paz tenta mediar através de Moscou. E porquê Moscou? Porque o Japão não tem ainda guerra com a Rússia, ou com a União Soviética. Portanto, nós temos a ideia que os aliados estavam todos juntos, mentira. A União Soviética só estava a combater o Ocidente, não estava a combater o Oriente. E é, nesta altura precisa, já depois de Potsdam, que Stalin declara guerra ao Japão. Portanto, e isto é uma coisa que para o Partido da Paz pronto, não há hipótese de outra, temos que mesmo
mesmo ceder. Isto é muita ingenuidade, porque quem estivesse na frente tinha percebido que depois do fim da guerra em Berlim, os soviéticos tinham transferido mais de 1,5 milhão de homens para a Manchúria, e portanto não estavam lá apenas para o clima, não é? Que nem sequer será provavelmente o mais agradável do mundo. Portanto, estavam a preparar a ofensiva. Eles tinham a obrigação de saber isso, mas enfim, naquele sistema tudo isto levou tempo. Quando finalmente é aceito, mesmo assim, entre a declaração, ainda há dúvidas sobre o que é que significa a declaração do imperador. Portanto, a assinatura da paz só acontece 3 semanas depois, no Missouri, na Baía de Tóquio. Portanto, há ali num período de intervalo. E aspecto muito importante, os russos, ou os soviéticos, Stalin, mesmo depois da declaração do imperador, que os americanos param as operações militares, os russos não. Os russos tratam de avançar o mais possível para ocuparem tudo aquilo que tinham ficado que era supostamente para eles depois da Conferência de Yalta, que é a conferência anterior a Potsdam, incluindo metade da Coreia. Onde ainda hoje está à fronteira e garantindo aquilo que hoje é, digamos, a ditadura da Coreia do Norte. Tudo isto acontece entre a rendição do Japão, ou melhor, a declaração do imperador de rendição ou de submissão, ou o que nós quisermos, e 5 de setembro, que é quando acabam as operações militares soviéticas.